A graça e a paz do Senhor Jesus. Queremos expressar a nossa alegria de estarmos juntos e aqui falar o tema, né? O tema esse mês é o tema da família. Juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. Esse é o tema que nós vamos expressar nesse momento. E aqui está alguns versículos, né? A Bíblia nos oferece bênção para nossas famílias. E nesse momento nós vamos ler aqui Provérbio 4, 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Esse texto de Provérbio nos ensina que nós devemos nos desviar da falsidade, de lábios impuros, né? O texto de Provérbio 4 encoraja-nos, nós como liderança, como família de Deus, se encontrarem em princípios. Os versos 20 e 27 ensinam-nos que os princípios de Deus dão-nos 3 ferramentas importantes. A primeira serve como guia, ajuda-nos a permanecer no caminho certo. 2, serve como guarda, manter o nosso coração e o nosso corpo protegido. O 3, serve como um instrumento de medida, permite-nos avaliar a posição em que estamos. Esses princípios formam o nosso caráter, orientam as nossas decisões e corrigem o nosso estilo de vida. Graças damos ao Senhor, que nós temos que a cada dia nos desviar do mal. A palavra de Deus é bem certa, é bem correta, quando nos ensina, através de Provérbio, esses versículos. Nós vamos ler também em 1 Pedro 5, 10. Romanos 5,14 também nos fala. Romanos 15, 14. A explicação de Paulo. É certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo ao vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo conhecimento, apto para vos admoestar uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vós trazer de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. A explicação de Paulo é muito importante. Paulo, como a gente vê aqui, foi um homem perseguido, né, pelo povo, né? E aqui nos fala, como servo de Deus, como líder, pode grandemente ganhar um coração servil. Essa passagem serve como uma recordação de que a liderança é para servir aos outros e não para galgar poder. Veja como Paulo escreve um servo, né, como família de Deus, como servo,
E o primeiro tópico que ele fala aqui sobre esse versículo 14, a explicação de Paulo, negar a si mesmo, nós devemos agradar aos outros e não a nós mesmos. Fica no verso 1. Tópico 2, desenvolver a outro, nós devemos acrescentar valores aos outros. Verso 2. 3, aceitar maus tratos, nós devemos perdoar faltas alheias. No tópico 4, fala que devemos imitar Cristo, nós devemos olhar para Jesus como um modelo a ser seguido. No tópico 5, toma a postura de aprendiz e nós devemos permanecer sempre aberto a aprender. No tópico 6 fala, procurar harmonia nos relacionamentos. Devemos buscar a unidade, a paz de nossos irmãos em Cristo Jesus. O apóstolo nos ensina, nos dá essa receita que nós devemos ser uns com os outros, né? Ele fala aqui, estou bem certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito. Né? O que você pensa nesse momento ao meu respeito, como serva de Deus, como missionário, como diaconisa? O apóstolo Paulo aqui falou da grandeza de Deus sobre a vida dele, um homem transformado por Cristo. Amém? Vamos também falar aqui sobre o Salmo 51, 13. Salmo 51, 13, verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A gente sabe que no texto, aqui, a confissão e o arrependimento de Davi, né? E no 51, primeiro, ele fala assim, capítulo 51, verso 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão e tuas misericórdias. Deus foi misericordioso com Davi. Algumas pessoas perguntam, porque ele teve aquele adultério com Betseba, e de repente Deus perdoou. E nós vamos ver aqui sobre Davi. Davi praticou essa lei e manteve sua confiança em Deus. Aquele que não se arrepende depois de cometer algumas falhas ou que se arrependem somente por uma questão de exibição pública, muitas vezes perde sua posição por conta de alguns pecados. Né? Davi, a gente sabe que foi um homem segundo o coração de Deus. Né? No início aqui, ele fala, se compadece. Já no final aqui, no verso 13, então ensinarei os transgressores aos teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Né? Então, nessa passagem aqui, a gente vê que Davi, no início, ele pede a misericórdia de Deus. Já no final, ele já agradece a Deus pelas suas misericórdias, pela sua multidão de pecado. Ele sabia que ele era um homem sanguinário. Então, Deus se compadeceu dele porque um coração contrito diante da presença de Deus, Deus não deixa passar. Deus é amor, Deus é misericórdia, e assim como Ele ama os seus filhos, Ele amou de uma tal maneira Davi, a seu respeito aqui, a seu adultério, e perdoou. Como muitos outros acham que se afastam do convívio familiar porque pecou, porque não tem mais jeito.
Mas da mesma forma que lá no passado Deus perdoou os seus filhos, Ele nos perdoa. Mas é necessário chegar aos pés do Senhor Jesus e pedir perdão. O perdão é essencial. A obediência. Davi obedeceu a Deus no momento certo. Amém? Vamos ver também aqui em Romanos 15, 14. A explicação de Paulo. De certo estou, meus irmãos, e sim, mesmo ao vosso respeito, que estão possuídos de bondade. Eu acho que eu já li esse versículo. Né? Então, que Deus possa estar nos abençoando nesse momento, né? Pela sua infinita graça e misericórdia, pelo seu amor. Nós entendemos aqui que juntos, como igreja, como família de Deus, estamos aqui a agradecer a Deus nesse momento e fazer a nossa oração a favor de todos. Bendito e eterno Deus, nós te glorificamos e te exaltamos neste momento. Ó Pai, toca nos nossos corações, ó Pai. Liberta-nos de algo, Senhor, lá do passado, Senhor, assim como o Senhor foi com os teus antepassados, como Davi, como teus servos que pecaram. Nesse momento nós te pedimos, Senhor, a cura e a restauração da nossa igreja, das nossas vidas, das nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.